Meus amigos, agora são 14 horas e mais 40 minutos da Grande Manaus. O portal ITV CM7 Brasil continua nas ruas da capital amazonense e, é claro, levando sempre informação em tempo real para você. E o que a gente pede é que, além de deixar a sua curtida, o seu comentário, que você possa compartilhar a nossa transmissão para que as informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. Uma tarde totalmente diferente, ou melhor, um protesto bastante diferente. É um protesto de emoção. É um protesto que toma conta de uma das principais avenidas da nossa cidade, que é a Avenida Humberto Calderaro, bem em frente aqui ao Manauara Shopping. Pais e mães que perderam seus filhos por supostos erros médicos em hospitais aqui da nossa cidade estão se reunindo em um ato carregado de dor e também, por que não dizer, de muita saudade. Todas elas aqui estão com esses balões brancos em mãos, clamando por justiça, pedindo paz e relembrando a memória, principalmente de seus pequenos, que hoje são estrelinhas que estão nos céus. O protesto tem como principal objetivo cobrar resposta das autoridades sobre os crescentes casos de mortes de crianças nos hospitais aqui do estado do Amazonas. O que essas mãezinhas pedem e exigem é ações concretas do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Regional de Enfermagem, do Ministério Público, para investigar denúncias que, em muitos casos, estão paradas há anos ou sequer foram abertas. Eu converso com a primeira delas aqui, que está com a camisa da pequena Maria Helena. Sua neta? Sim, minha neta. Com medicamento, só com transfusão, e nunca foi feito. A Maria Helena ficou internada 25 dias na responsabilidade de uma médica e ela nunca tratou a anemia da Maria Helena. E a gente tem provas, né, de que houve negligência. Infelizmente, o CRM ele é um órgão que demora muito. Segundo eles, não tem quem fiscalize eles para obrigar a fazer alguma coisa. E eu tenho uma pergunta a fazer sobre o Ministério Público, porque o CRM disse que em muitos casos demora, porque tem muitos casos. E por que o Ministério Público não faz a parte dele de investigar os hospitais, de intervir numa situação dessa? Já que tem muitos casos e a gente sabe que há um índice muito grande de morte de criança em todos os hospitais de Manaus, não só no Joãozinho. E por que a demora? Por que eles não investigam? Por que o Estado, o secretário de Saúde não vai nos hospitais? Por que eles não dão uma resposta para nós, que somos mães, que perdemos um ente querido? Tem muitos casos que nem foram denunciados por medo de represália do Estado. Então é isso que a gente pede. Eu peço. Está com 1 ano e 6 meses que eu perdi minha neta. Nunca mais foi a mesma coisa. Era a única neta que eu tinha. E eles sabem que eles erraram. A médica sabe que ela errou. O CRM está com os documentos, eles sabem que houve negligência. Infelizmente, o Conselho de Medicina é médico. São médicos que investigam médico. Então, existe esse bloqueio. Corporativismo, sim. E o coração de avó, como que se sente nesse momento que muitas vezes não dão nenhum tipo de respostas, não dão nenhum tipo de inquérito, não falam nada para você? É um dia após o outro? Um dia após o outro. Eu ainda não consigo ver os vídeos da minha neta, nem fotos. É um sentimento, assim, uma mistura de sentimentos, de saudade e de revolta. Muita revolta. Porque a gente faz de tudo para seguir a lei, seguir a justiça dos homens. Mas muitas das vezes a vontade é de agir com as próprias mãos. Infelizmente nós não podemos fazer isso, né? Mas é um sentimento misto mesmo. Até hoje meu filho não é a mesma pessoa, minha nora não é a mesma pessoa. Meus vizinhos sabem, né? Meus vizinhos sabem a dor que é você ter uma criança, a alegria da casa, e de uma hora para outra você não tem mais isso. E isso é muito difícil, muito difícil. É um dia após o outro de muita dor, de muita luta. É você acordar todos os dias e dizer por que acordei? Porque quem eu queria que estivesse aqui não está. E isso é muito difícil. O que a senhora tem a dizer, principalmente para as avós, para os avós também, para as mães, os pais que estão sofrendo dessa mesma situação? Que não fiquem calados. Se vocês veem, percebem que há uma negligência médica, que há um descaso dentro de um hospital, vocês têm que falar, vocês têm que gritar. Hoje eu aconselho qualquer pessoa a fazer barraco dentro dos hospitais de Manaus. A fazer barraco, porque hoje em dia só está funcionando dessa forma. A saúde está um caos.
Então, muitas das vezes, é o Estado que é culpado. Não, o atendimento também dentro dos hospitais, dos profissionais de saúde estão deixando muito a desejar. Porque pode ser pelo atraso de pagamento, pode ser porque o Estado está sendo negligente com eles, mas quem paga são os nossos familiares. É o nosso sangue que está pagando por isso, pelo mau atendimento dos funcionários. Te amarei eternamente, meu filho, João Vitor. Até hoje a senhora lembra dessa carinha? Todo dia. O João Vitor, ele morreu por uma dosagem muito alta de nebulização. Ele já estava bem, ia sair do hospital. Um dia depois, chegou uma médica, que não era a médica dele, né? E disse que ele tinha que tomar uma medicação e deu a medicação para ele. A gente tem tudo que a gente precisa agora, falta a justiça agir, né? E eu quero que isso aconteça não só comigo, mas com todas as mãezinhas que estão aqui, porque todos nós queremos justiça. Todos nós buscamos resposta. Faz muita falta, não faz? Demais. Todo dia eu lembro dele. E a senhora me contando que por diversas vezes eles não davam o prontuário para a senhora e a senhora teve que invadir o hospital com o coração de mãe apertada, invadir o hospital para pegar o prontuário. E eu consegui. É muito difícil. O que a senhora tem a dizer para muitas mães que estão nos hospitais nesse exato momento ou então que perderam seus filhos e estão caladas com medo? Que entrem com processo, que busquem justiça, que não tenham medo, porque enquanto a gente não fizer nada, enquanto a gente não buscar resposta, eles vão continuar matando nossas crianças, eles vão continuar cometendo crimes. E a pergunta que eu tenho que dizer é para o nosso governador, entendeu? Enquanto ele fica aí fazendo festa, que agora vai ter o carnaval, que ele cuide da nossa área de saúde, que está em calamidade, está abandonada, as crianças estão morrendo, tem locais que não tem remédio. Eu fui uma que comprei remédio para o meu filho porque não tinha remédio dentro da área da saúde pública, entendeu? Nossa saúde pública está entregue às baratas. Entendeu? Lá dentro tem profissionais que dizem que nem recebe. Aí por essa razão quem paga são nossos filhos, né? Morrem porque eles não estão nem aí, não atendem direito e não querem saber de nada. E é isso. Outra mãezinha aqui é do Marcos Antony, um anjinho que brilhou por pouco tempo, mas nos iluminou para sempre. Todos os dias sempre a senhora posta algumas histórias, sempre lembrando do Antony. E foi um momento bastante trágico para a sua vida. A gente acompanhou, viu de perto. Se não fosse toda aquela confusão que a senhora fez na frente do hospital, isso poderia ter sido passado em branco. Sim, ia passar em branco como muitas mães. Como eu sempre relato, né, eu tenho um grupo de mães que tem acho que umas 100 mães lá, mas poucas têm coragem, né, de fazer o que eu fiz, de postar, de ir atrás de justiça. Tá sendo muito difícil, porque só eu tô indo atrás de justiça pelo meu filho, porque, querendo ou não, vai passando, o povo esquece. Então, todo dia eu tô postando que não é para ficar no esquecimento. Meu filho chegou lá no hospital na emergência, se recusaram a tratar do meu filho, ele estava com 38 graus de febre, estava ficando roxinho e a emergência não quis cuidar do meu filho. Amanhã faz um mês que o meu filho morreu. Dia 15 ficou marcado para mim pegar o protocolo dele. Tá aqui, ó, dia 15. E cheguei lá, eles não quiseram me entregar, já marcaram para outra data. Por que eles estão marcando para outra data? Eles têm alguma coisa a esconder? Se meu filho não ficou internado, só foi uma noite que ele passou lá e faleceu. Por eles não cuidar devidamente dele. Por que eles não querem dar o prontuário? Então alguma coisa tem de errado, né? Então, como as outras mãezinhas falaram, por que ninguém faz nada? Por que ninguém investiga? O que a senhora tem a dizer para as mãezinhas que estão nos hospitais, que estão aí preocupadas com toda essa situação? Tenho medo. Chegaram até a falar que meu filho chegou morto no hospital. Elas estão falando isso para as pessoas que chegam lá. Porque as pessoas estão vendo no meu Instagram e estão chegando no hospital lá com medo. Então, o que as enfermeiras estão falando é que meu filho chegou morto. Mas eu tenho relatos, tenho vídeos mostrando o meu filho lá com oxigênio. Mas só botaram oxigênio nele depois de 2 horas, eu acho 3 horas, de meu filho lá sem respirar. Eu tenho foto, tenho vídeo, eu tenho prova de tudo. Entendeu? Eu falo para as mães fazer barraco mesmo, faça escândalo, chama, eu tô dando para todo mundo o número da reportagem para fazer escândalo, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu filho. Porque na hora, eu nervosa, acreditando nos médicos que iam salvar meu filho,
né? Chorei, gritei lá dentro, mas não chamei reportagem, entendeu? Porque era para me ter feito isso lá, quebrado tudo, que eles iam ter salvo meu filho. Essa manifestação acontece hoje, mas haverá outras manifestações também. A ideia é que vocês estejam na porta do Joãozinho também, fazendo essa mesma manifestação, sem barulho, sem agitação, apenas para chamar a atenção das autoridades. Sim, gente. Vamos marcar outro horário, outra data, porque aqui o meu intuito é chamar as mãezinhas que ainda não tiveram coragem de denunciar, que me procurem no meu Instagram lá, Marquele Rodrigues, e eu vou colocar no grupo que eu tenho, que eu estou fazendo, gente, porque a justiça do homem pode falhar, mas de Deus não. Quer falar, mãezinha, também? Quer falar? A senhora também... Sou a mãe do João Miguel, né? A senhora é mãe do João Miguel. Também aconteceu algo parecido com o seu filho? Sim, só que no tempo eu chamei o imediato 3 vezes, né? Só que eu desisti por conta de represálias do próprio hospital. Eu fui ameaçada, não só pelo hospital, né? Como eu procurei o imediato, eles deram outra prioridade. E já assim, hoje em dia eu não ando na rua direito, eu tomo remédios, eu vivo de diazepam, entendeu? O meu filho não teve velório, o meu filho, eu tenho fotos, eu tenho gente que foi comigo. Ou seja, meu filho morreu às 10 da noite, deu 2 horas da manhã, eles falaram que meu filho estava em decomposição. Eu entrei dentro lá do necrotério, o meu filho estava igual um cachorro, com uma roupa que não era dele. E em nenhum momento eu via ele com vários esparadrapos assim, eu tentava tirar, a gente tentava ver e ele sempre me mantendo afastado. A prioridade deles era tirar o mais rápido o meu filho dali. Num tempo, eu fiz uma confusão, chamei imprensa, gritei, pedi socorro, entendeu? Isso deu muita repercussão. Eles falaram que eu estava louca, isso e aquilo. Quem não vai ficar louca com uma situação dessa? O meu filho não teve velório, o caixão dele foi menor que ele. Eles botaram meu filho como se ele fosse um animal. Eu pedi, pelo amor de Deus, solta o meu filho e deixa eu colocar ele. Eu botei o meu filho dentro do caixão. O caixão era menor que ele. Eles só falaram, senta assim, ó, empurra a perna do teu filho. Meu filho ele foi enterrado sentado, como um cachorro. A minha filhinha, a irmã dele, com 5 anos, chorando, mamãe, o meu irmão. Ou seja, até hoje não fizeram nada. Eu tenho a certeza de que foi uma negligência. Eles falaram um dia, a data e a hora que meu filho ia morrer. Eu já tentei invadir o hospital, eu não vou mentir. Quem não vai fazer um escândalo saiu de mim, era meu filho chegou de uma forma. As outras mães me procuraram, que viram o meu caso, falaram que eu levar meu filho para UTI, de lá ele não ia sair vivo. Cara, meu filho, o cabelo dele caía, tava todo inchado, entendeu? O meu filho ficou 10 dias dentro de uma sala de Covid, agonizando nos meus braços. Ele virava os olhos, eu tenho os vídeos, é a coisa mais horrível do mundo. Então, acabaram com a minha vida. Hoje em dia, eu perdi o sentido de viver. O sentido, eu não como, eu não durmo. Tem vezes que eu fiquei tão maluca que eu andava para o céu e ficava falando sozinha com o meu filho. E hoje em dia eu quero justiça. Então está acontecendo com várias outras mães e ninguém faz nada. Então é uma negligência. O caso do meu filho, até hoje, se tivessem procurado investigar, não tivesse tirado o corpo, agora por que eles tiraram o corpo tão rápido? A criança não estava em decomposição. Tá bom, mãezinha. Esse outro cartaz aqui dizendo justiça ao nosso querido Ítalo. O Ítalo também, nós contamos a história dele. Ele ficou aproximadamente quase 90 dias dentro do hospital Joãozinho e até hoje vocês não tiveram nenhuma resposta. Entrou apenas vomitando e com dores abdominais. Meu filho passou dentro desse hospital fazendo os exames, acompanhamento médico 12 dias e eles não encontravam. E todo o tempo eles dizendo que era apendicite, era
um monte de doença que é relacionado a isso, que eu não entendia, porque sabe quando a gente não estuda para essas coisas, a gente somos muito leigo nessa área, eles querem impor as condições deles em cima da gente. Mas o Ítalo, ele foi praticamente torturado desde quando ele começou a cirurgia dele, ele não teve fim, não teve. Todos os dias praticamente meu filho ia para aquele centro cirúrgico, sedado. Quando ele passava por mim dormindo, sedado daquelas medicação até a UTI, era para mim como se eu tivesse vindo o fim do meu filho, mas eu sempre orando para Deus, confiante que se fosse para o Ítalo também tá passando pelo aquele sofrimento, que Deus viesse tirar, mas o Ítalo ainda passou 90 dias na mão deles, 90 dias completo. E hoje eu estou aqui clamando por justiça pela minha criança, e quem estiver me ouvindo ou me assistindo, governador, seja o que for, eu quero justiça pela minha criança e por todas essas mães que estão aqui, porque dentro daquele hospital estão matando as crianças, estão torturando as crianças, e nós não temos resposta de vocês, nem os médicos do CRM estão nos dando resposta, porque eu também quero, eu estou com o caso do Ítalo no CRM, até hoje não me deram uma resposta. Deram 3 dias para mim me manifestar, eu me manifestei, deu 90 dias para o médico, os médicos nem sequer apresentaram o advogado e até agora não me entregaram nenhuma resposta, então eu estou pedindo a solução agora dos repórteres para que chegue até esse lugar onde desmascare esses médicos que estão matando as crianças, medicando eles com medicamentos até eles chegarem à morte ali. Porque minha criança também foi torturada, mais uma vez eu estou dizendo, porque ele foi cortado 4 vezes, ele foi botado dreno nele várias vezes, então eu clamo por justiça, porque essa dor ficou sobre a minha vida até hoje, porque eu passei com ele 3 meses. O sofrimento dele era o meu sofrimento ali naquele lugar, e hoje eu sofro sozinha, sem ele, sem a ajuda de ninguém, porque até hoje ninguém me procurou, é uma dor que hoje eu durmo. Eu tomo remédio para me poder dormir. E era uma criança que estudava, sabia ler, sabia escrever, ele tinha a vida dele normal, ele não era doente. E ele entrou naquele lugar e adquiriu tudo que não presta, que está ali dentro daquele hospital, pneumonia, está tudo ali dentro daquele hospital. Então eu digo para as mães hoje, se quiserem procurar e ver os nossos relatos hoje, que elas olhem por ela enquanto elas têm o filho dela nas mãos dela. Porque da feita que entra dentro daquele hospital, a gente não sabe de que forma vai sair. A gente só sabe como entra. Da forma que sai, é do jeito que nós estamos hoje aqui, levantando cartazes, clamando por justiça pelas nossas crianças, porque nós tínhamos nossa vida normal também. Nós apenas procuramos o hospital porque a gente queria curar eles do que eles estavam passando, não que eles fossem da forma que entraram ali, passando por todo tipo de coisa ali naquele lugar. Injeção, era tudo. Quando eles enfiavam a injeção no corpo do meu filho, que já só saía água, não saía mais nem sangue. Sabe quando vocês enfiam? De tão inchado que a minha criança estava lá. E ele foi recusado 4 vezes do centro cirúrgico e eles não diziam o que a criança tinha. Depois que ele veio apontar um corpo estranho, que vieram fazer a cirurgia na minha criança. E esse corpo estranho eu tenho, e eu não vou abrir mão, eu vou tentar fazer biópsia desse corpo. Uma manifestação totalmente diferente, uma manifestação com cartazes, com balões brancos, para justamente chamar a atenção das pessoas que passam aqui pelo local, que saem do shopping, para que realmente elas possam entender a dimensão do que está acontecendo nas unidades de saúde aqui da nossa capital. Infelizmente são mães que perderam os seus bebês, perderam os seus filhos. O Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem ainda não se posicionaram em relação a esses casos, a essas investigações. E até hoje, todas essas mães, o que elas pedem apenas é justiça. O que essas mães pedem é apenas esclarecimentos, um resultado, para que realmente elas possam ter um momento de paz, um momento de tranquilidade e que os filhos, ou melhor, os anjos da guarda, essas estrelinhas aí que hoje já estão nos céus, possam descansar em paz. Mas enquanto isso não acontecer, casos como o de Maria Helena, o Anthony, o Ítalo e de outras mãezinhas que estão nos acompanhando, dando essa audiência, possam ter em relação à dificuldade que elas estão encontrando.
até agora, nem o mesmo Ministério Público do Estado do Amazonas, nenhuma providência foi tomada em relação a esses casos. Bom, estamos fazendo a nossa parte, a nossa missão é essa, é sempre de informar e deixar que todas essas situações não possam ficar debaixo do tapete, mas que possam dar luz para que outras famílias também possam procurar o portal ITV CM7 Brasil. Se você estiver passando pela mesma situação como essas mães aqui, procure a gente. Procure através do 99237-7077, que nós vamos aí até a sua casa, contar a sua história e quem sabe você possa se unir com essas outras mães aqui numa próxima manifestação que vai acontecer em frente do Hospital Joãozinho, que fica na área da Zona Leste da nossa capital. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a qualquer momento voltaremos com mais informações. Portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui.